Olá, você que chega aqui no meu canal. É um prazer o receber de volta. E dando continuidade a esse trabalho, eu me apresento a você. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, oficial da reserva do Exército Brasileiro e tenho tido as minhas experiências desde o ano de 2007 para cá. E tenho tentado da melhor maneira possível trazer ao conhecimento das pessoas que têm interesse no assunto e mostrar a elas que tudo, de fato, é além daquilo que imaginávamos. Nos últimos vídeos, eu falei com vocês que estive fora do sistema solar e fui ao centro da nossa galáxia e lá, na Federação Galáctica, eu estive na presença dos 500. E naquele momento ali, de total resplendor, de total glória, que eu confesso para vocês que vai além das minhas palavras, todos, em uma única voz, entoava cânticos de alegria por esse trabalho de estar mostrando à sociedade humana o valor que ela tem, onde a mesma não tem que ficar sendo independente de quaisquer situação, a não ser criar uma independência e uma dependência dentro dela mesma, para que ela, ou seja, você, resolva os seus problemas, tá bom? E ali, junto com os 500, eu vi coisas extraordinárias, e no grupo que eu tenho no Facebook, eu venho postando há muito tempo certas situações, certos eventos que estão programados para acontecer em Eleap. Aí você que é o meu ouvinte fala assim, mas Henrique, isso a gente já sabe. Isso se repete toda vez que a Terra passa por um período de transformação. Tudo bem, tá certo. Eu respeito a sua opinião. Só que nas minhas idas e vindas fora do sistema solar, ainda que para você, que é meu ouvinte, seja em certos momentos impossível acreditar em tudo isso, por isso eu falo olhando para você com a mente aberta e com toda a certeza da veracidade que vivenciei, que experienciei junto com eles em pleno corpo físico. E não é bem assim. Tudo bem que a Terra passou por algumas transformações. Algumas transformações, ela passou pelo seu processo natural. Esse é o primeiro ponto. Outras transformações foram forçadas, como guerras que aconteceram na atmosfera, na endosfera e no próprio solo. E em outras situações, a mudança mais brutal é aquela que parte do sentimento de Eleap. Então, para você que está lá no grupo, há um tempo atrás, e você me é testemunha, você que é participante lá do grupo, antes que algo venha a acontecer, eu tenho comunicado na medida que eles me permitem comunicar. Então, certo tempo atrás, nós recebemos uma visita de uma civilização muitíssimo avançada, isso foi logo no começo do ano, e eu disse para as pessoas ali que algumas alterações haveria na atmosfera e no próprio sistema gravitacional do planeta Eleap. Para quem não sabe, Eleap é o nome verdadeiro deste planeta no qual habitamos. É o nome que é catalogado tanto em todas as federações existentes na imensidão de toda a criação, como na linguagem de qualquer tipologia de uma família construtora estelar. Se você é uma pessoa contactada e você tem certeza do seu contato,
se você é uma pessoa que experiencia aquilo que também experiencio, porém, fisicamente, em plena consciência, pergunte ao seu mentor, ao seu instrutor, ao seu professor, ao seu amigo estelar, qual é o nome desse planeta. Eu garanto para você que ele vai dizer a você que se chama Eleap, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas que entraram recentemente lá no grupo e estão ouvindo esses áudios finais que eu estou fazendo, né, os últimos áudios, as pessoas não têm conhecimento daquele conteúdo que é do primeiro vídeo até esse de número 116, que com muito orgulho alcancei sem passar por cima de ninguém, sem criticar o trabalho de ninguém e sem falar mal de ninguém, certo? Por quê? Porque sou certo e estou certo de tudo que vi, ouvi e pude tocar. E isso, como eu falei, ninguém tira. Então, o terceiro processo é o processo da reclamação do planeta Eleap. Aí você me pergunta, Henrique, como é isso? Nós temos um planeta maravilhoso, nós temos um planeta lindo, que até então você acreditava que era o centro de toda a criação. Nós temos esse planeta e nós sabemos que nele existe certas mudanças climáticas. Ok. Essas mudanças climáticas, para você que é indagador, e você tem toda a razão de querer saber, de querer pesquisar, você tem que fazer isso, certo? É necessário as pessoas procurarem, estudarem, pesquisarem e não levar tudo a sério em relação a certos temas, mas a pessoa fazer por si só levantamentos através de pesquisa para ela chegar a um denominador comum que vai ser o resultado da sua busca. Então, nós temos aí o projeto Rapper, que é uma guerra, certo? Que ocorre na disputa de deslocamento dos eixos de partícula climática. Isso, como funciona? São antenas, que vocês já devem saber, que entram em contato com a energia atmosférica. Então, é como você ligar uma tomada na outra e quando você encostar os dois positivos, criar um curto-circuito, certo? Dá um estouro. Essas antenas, elas vão invertendo a polaridade da energia magnética, que é de fluxo, de expansão de toda a proteção da Terra. Ou seja, o ar, ele opera em uma frequência, tá? O vento, ele opera em uma frequência. A Terra opera em uma outra frequência. A água, numa outra frequência. E o fogo opera numa outra frequência também. Para que se cresça uma vegetação saudável, é necessário a combinação de uma boa frequência entre terra e água. Então vamos dizer que os 4 elementos são 50% em cada frequência, ou seja, um é dependente do outro. Então vamos dizer que você vai colocar de forma automática e você vai introduzir 10% de frequência na Terra, então o vento, o fogo e a água, eles vão ter somente 50%, correto? A água está com um grau de 10% mais elevado. Isso vai causar o quê? O desequilíbrio na atmosfera, ou seja, no eixo da frequência da água. O que ela vai fazer? Ela vai se elevar ou retroceder. Na questão da Terra, ou ela vai afundar, onde será criado grandes crateras, tá? Que tem aparecido aí pelo mundo, e em outras situações ela vai tremer. As placas tectônicas da Terra, elas se movem a cada 1 milhão de anos, certo? É como você ser um corpo físico e estar deitado nesta posição ou na posição que você prefere dormir, e só depois de 1 milhão de anos que você
dessa posição muda para essa posição. Deu para você entender? Isso é a frequência natural do eixo da Terra. A cada 1 milhão de anos, a Terra move suas placas tectônicas. Correto? Então, exemplo. Hoje faz 1 milhão de anos que ela mudou a primeira vez. Então, o que ela vai fazer? Ela vai alterá-la no eixo exato da frequência da ligação dentro da sua atmosfera gravitacional, se tornando independente e, ao mesmo tempo, dependente da gravidade e da densidade dimensional do seu Sol, que no caso é o nosso Sol, como dos seus irmãos, que são os corpos planetários que estão ao redor dela. Porque cada sistema solar, lá fora, não é chamado de sistema solar. Cada sistema solar tem um nome específico, e esse nome é o nome família. Exemplo, o meu nome é Carlos Henrique. O seu nome, vamos supor, é João Martins Ribeiro. Então vamos lá. João é um sistema solar, Ribeiro é um outro sistema solar e Matias é um outro sistema solar. Então, se dissermos que vamos no sistema solar Matias, ou João, ou Ribeiro, sabemos que ele pertence a uma família galáctica. Então, o nosso sistema solar, ele tem um nome específico, que é identificado através do fluxo das viagens interplanetárias, interestelar e interdimensionais. Entenderam? Então, essa família que é o sistema solar, ela é unida numa corrente de quê? De força. Então, um planeta, ele auxilia o outro, tanto no seu campo gravitacional, como no seu campo atmosférico. E tem o regente, que é o Sol, seja ele natural ou seja ele artificial. Beleza? Então, voltamos a falar de Eleap. Ela tem o ciclo das suas placas tectônicas a cada 1 milhão de anos. Exato. Não é 999.999 anos, não. É 1 milhão de anos. Então, hoje fez 1 milhão de anos, ela se movimentou no seu eixo natural, partido das informações cósmicas que ela recebeu do seu Sol e dos seus irmãos. Ela vai se movimentar para que não altere o Sol e nem altere os seus irmãos. É como você está dormindo numa cama de casal com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, estando você. Então, para que você faça o movimento sem prejudicar os outros, você vai fazer de uma forma cautelar, de uma forma cuidadosa. Espero que você esteja entendendo isso. Agora entra, certo, a tecnologia. Mas, espera aí. Se hoje a placa tectônica, ela alterou e mudou, essa mudança de hoje vai ser zerada e vai começar uma contagem para daqui 1 milhão de anos. Só que amanhã, outra parte do planeta também mudou. Correto? Então, se hoje tem um dia, se ontem fez um dia que essa região do planeta mudou, amanhã zera aquela parte, então, para essa mudar, vai ser só daqui 999 mil anos. Um exemplo, tá? Então vamos lá, se essa parte mudou hoje e a outra, em outra parte do continente, alterou amanhã, essa sempre mudará primeiro e um dia depois a outra mudará. E se daqui 10 dias outra parte mudar, então, quando essa mudar, só daqui 10 dias que a outra cumprirá 1 milhão de anos. Deu para vocês entenderem? Quando eu conheci Eleap, muito antes da primeira
do primeiro planeta, que é conhecido aí cientificamente como Tiamat, ser destruído, e a sua lua, que no caso é o nosso planeta Terra, e isso é verdade, o planeta Terra, em si, ele era um único continente, ou seja, aqui em Eleap você tinha todo um planeta de água como é, porém uma única ilha, continente africano, europeu, asiático, americano e antártico, todos conectados numa única terra. E essa terra ela formava um grande coração, por incrível que pareça. Então, se você tiver um tempo e você for hábil nos desenhos, começa a imaginar como era a aproximação dos continentes que estão afastados, que você vai ver que é um coração, mas não é um coração assim de amor, é um coração humano, o formato, certo? Tanto é que quando você olha para o continente africano, você vê a ponta do que seria do nosso coração, que está localizado no meio, um pouco inclinado para a esquerda. Por isso que cientificamente fala que o coração está no peito esquerdo, mas na verdade ele está no meio. É essa parte pontiaguda do coração, vamos dizer assim, pontiaguda para você entender, é que está mais voltada para o lado esquerdo. Então, quando você olha para o continente africano, você enxerga o quê? Você enxerga que aquilo ali é um coração. Então, quando você conecta a Europa e você vem com a América do Norte, você vê que realmente, de fato, com tudo conectado, a Austrália subindo e a Antártica subindo um pouco mais para baixo, você vai ver que é um coração de fato, tá? Então, os processos de mudança natural do planeta, antes da chegada de qualquer civilização e antes da chegada mesmo dos próprios Raiazins que foram colocados aqui através de um nascimento natural, que é aquele que eu expliquei. O nosso Criador se desfragmentou em diversas partículas, tá? E essas partículas foram semeadas do primeiro ao milésimo céu. E cada criador, que é o criador de cada céu, ele teve a responsabilidade de fundir o que seria a sua centelha para revestir esse fragmento e semeá-lo em toda a criação. Os Raiazins caíram aqui em terra como partículas de neve, como flocos de neve, e ali germinou através de um processo bacteriano, de um processo lento e demorado, onde foi em etapas de vida, e mais tarde a Criadora, que está assentada em seu trono de glória e majestade no milésimo céu, na companhia do Criador que estabeleceu esse primeiro céu, começaram a modelar a forma humanoide do primeiro Raiazin, certo? E o colocou como sendo hermafrodita, ou seja, ele tem a capacidade de reproduzir por si só, quando quiser, a hora que quiser. E cada Raiazin permitia se nascer um filho dele em um período de gestação de 2 meses ou 3 meses. Após esse filho ter nascido, só depois de 6 meses ou 1 ano, tá, em base de cálculo de hoje, é que ele desejava ter mais um filho. É só um breve resumo. Então, antes mesmo de tudo isso acontecer, onde só existia o planeta Eleap, que é a lua de um planeta ainda maior, que foi destruído, que no caso é Tiamat. Inclusive, o Corey Goode, ele fala muito bem disso, por isso que eu orientei vocês ir lá e assistir, tá? E fazer o julgamento por vocês só. Mas se dependesse de mim de dar uma nota para o relato dele, certo? Eu diria que é de 90% a 95% verdade, tá bom? Porque certos aspectos que seria ou esse 10% ou esse 5% que está faltando em uma nota de 90 ou 95 em 100,
são aquelas questões, né, pessoais das viagens que ele fez, onde ele ficou 20 anos servindo a frota estelar humana em conexão com outras civilizações que aceitaram a espécie humana em uma aliança que ele chama de Aliança Escura, Frota Escura, e ele distribui isso chamando de sindicatos, que não é do meu conhecimento, mas também não estou dizendo que não exista, ok? Porque a minha função é uma e a dele é totalmente diferente, mas de 90% a 95% do que ele fala, se dependesse da minha assinatura, eu daria aí de 90% a 95% em 100%, ok? Então, ele fala dessa antiga Terra, ele coloca esse nome assim, Antiga Terra, e ele fala que o planeta ele é Eleap e que Marte seria a lua desse grande planeta. Quando eu perguntei aqui na chat, porque quando eu voltei no passado de Eleap, já não existia o planeta que deram o nome de Tiamat. Ele não existia. Já existia o cinturão de asteroides, que é nada mais, nada menos, os pedaços que ficaram dentro do eixo gravitacional de cada planeta e do próprio Sol, que tem um eixo gravitacional e dimensional e de densidade maior, como todos vocês já sabem, ok? Então, Eleap passou a ser o planeta onde antes era uma lua, correto? Então, nesse período, eu não sei te dizer quais são as civilizações que habitavam nessa primeira terra, ou seja, em Tiamat, que se chocou aí com Nibiru e Nibiru a destruiu. E isso que causou uma quebra de um dos arcos de Nibiru e fez com que decaísse a sua atmosfera. Deu para vocês entenderem agora? Então, gente, quando Tiamat aí foi destruída, a Lua passou a ser observada, que seria o planeta Eleap, que era a Lua de Tiamat, então vamos agora falar Eleap, e aqui foi semeada a vida. Então eu não sei te dizer se em Tiamat a tipologia de lá era uma tipologia diferente dos Raiazins, mas pelo meu conhecimento, onde Corey Wood fala, ele fala que em Tiamat, né, que é essa antiga terra, ele dá o nome dessa terra como sendo Antiga Terra, ele fala que ali existiam gigantes de 21 metros de altura. Eu não tive ainda essa informação de Agnachet, porque é tanta coisa que eu tenho que conversar com ela, porque eu estou muito ansioso, eu estou muito empolgado, porque o estúdio já está todo pronto e decorado, a equipe já está contratada para trabalhar comigo, certo? E eu estou parado e ainda pagando o salário das pessoas que já foram contratadas, correto? E o site, que eu quero que vá para o ar. Se dependesse de mim, eu passaria com o carro na frente dos bois como ser humano que sou, tá? Mas espere aí que eu vou chegar até a mensagem dos 500. Não estou fugindo do foco, não. Eu estou refazendo um resumo, porque muitas pessoas me perguntam isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Então, Eleap foi semeado a vida dos Raiazins, conforme eu disse, de que maneira é a semeadura da vida em corpos planetários que nunca foram habitados e vão passar por um processo de iniciação através do fruto vidouro da vida, que é aquele que é semeado na terra e brotado, e depois de um tempo modelado pela criadora de tudo e pelo criador responsável, seja do seu primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, do quarto céu e daí até o milésimo céu, ok? Então existe esse ciclo, tá, que funciona dessa forma. Imagine que as minhas mãos é a mão do Criador. Exemplo, essa mão é do Criador e essa da Criadora. E aqui no meio você tem o corpo planetário que acabou de ser modelado pelos dois. Uma vez que ele é modelado, agora imagina que esse corpo planetário é uma engrenagem só. Então eu estou segurando aqui uma bola, uma esfera,
toda de engrenagem, e eu giro essa engrenagem para cá, essa eu giro para cá, e essa eu giro para cá. Essa eu giro mais um pouco, agora eu viro a função, giro a parte do meio, e aqui eu girei. O que eu fiz? Eu acertei um período de tempo para a mudança dessas engrenagens. Deu para você entender? Feito isso, o criador e a criadora pegam esse corpo planetário e coloca em um sistema solar que eles estão criando. Então imagine que aqui não exista nada e eles criaram esse primeiro corpo planetário. Agora o que eles vão fazer? Eles vão tirar a essência de luz do seu peito, porque é assim que funciona. A criadora tira também a essência de luz, eles unem essa única luz e ela cresce. E o que é essa luz? É a formação do Sol natural, que sai do peito da criadora e do peito do criador. Dado a isso, depois que eles criam tudo isso, o criador de cada céu estabelecido coloca a essência dimensional, a essência de densidade, a essência atmosférica, e é esse criador que será responsável, junto com a criadora. Aí o criador sai de cena porque ele está construindo outros universos, outros mundos, outros paralelos, e enquanto ele está na fundação, a criadora e o criador de cada céu formam a vida. A criadora dá a vida e a modelagem da tipologia, e o criador coloca a essência fragmentar desta criação. Por isso nós temos aí seres répteis, seres aves, seres insectoides, seres comuns, onde você julga para você o que seja comum ou natural, não sei aí a sua opinião, e você tem aí uma característica humanoide de aparência diversificada no eixo de toda a expansão da criação, onde você vê seres que variam de 15 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros, 50 centímetros, até 1000 metros de altura. Mas falando deste céu, deste universo, dessa densidade, que é infinita para a esquerda, para a direita, para a frente, para a retaguarda, e finita na vertical, onde encontra-se com o Criador do próximo céu, que seria o segundo, e daí por diante, conforme eu já mencionei, você tem aí a infinidade, o que é infinito, no berço da criação. Entenderam perfeitamente? Então vamos voltar agora em Eleap. Eleap é essa engrenagem como qualquer corpo planetário, seja ele do primeiro céu ou do segundo céu. Então, uma vez que essa engrenagem foi ajustada, nela foi colocada uma data. A data de Eleap é a cada 1 milhão de anos, a engrenagem se ajeitar e aí, essa palavra é foda, bicho. Eu vou conseguir falar hoje. Pera aí. As engrenagens vai se reajeitando, não. Ah, meu pai, é difícil. Essa palavra eu travo mesmo. Vai Nossa, gente do céu, caramba. Eu vou aprender a falar essa palavra, trava. Ela tá aqui na minha cabeça e na minha boca, mas eu não consigo falar. Reanjando. Nossa, caramba, bicho. Puta que pariu. Ela vai se... vou colocar a minha palavra, que tem o mesmo sentido. Ela vai se reajeitando, se reanja... Aí, ó, se reanja... Nossa, deixa pra lá. Mas aí, essas engrenagens, elas vão se reajustando e vai reajando. Ixi, caramba, bicho. Essa palavra é foda. Língua presa eu não tenho, mas enfim, a engrenagem
para você saber o que estou falando, ela vai se reajeitando e tudo vai se reajando. A engrenagem vai se reajeitando e tudo no planeta também vai se reajeitando, né? Se reage. Ah, meu pai do céu. Eu vou ver essa palavra aqui, que eu tenho que falar essa palavra hoje, quer ver, ó? Deixa eu vir aqui. Vou conseguir. Caramba, bicho. Bicho, essa palavra me pegou mesmo. Já tem bastante tempo que eu não consigo falar ela, viu? Parece que trava mesmo. Pera aí que eu não tô fugindo do foco, não. Cara, eu vou falar com você, viu? É... Tudo vai se rearranjando, né? Que é do verbo reajan. Nossa, rearranjar. Então tudo vai se rearranjando, né? Então é mais ou menos assim. Então, Eliape, sendo a engrenagem modelada pela mão do Criador, pela mão da Criadora, estabelecido um período de tempo de ciclo. Ponto. Quando esse ciclo faz dentro do planeta, vai havendo o quê? Uma mudança. O planeta ele vai se reajeitando, reajeita-se as suas terras, reajeita-se a mudança da sua vegetação e também da sua criação e expansão, que vai dos peixes aos mamíferos, às aves, e aos répteis e aos anfíbios também. Porque se esse animal vive nesse continente e após o rearranjo do ciclo do planeta, o que está aqui vai passar a viver aqui. Então vai haver o quê? Uma readaptação, onde haverá mudanças até mesmo na característica física a um período longo de tempo daquele animal, que em um continente se parecia de um jeito e agora em um outro continente é totalmente diferente. Deu para vocês entender como funciona o ciclo natural de Eleap, estabelecido pelo Criador Pai, pela Criadora Mãe e pelo Criador de cada céu? Beleza. Nós temos agora o quê? A tecnologia. Lembra que eu ia falar dela? E o que essa tecnologia proporciona? A mudança climática. E de onde vem essa tecnologia? É de conhecimento das famílias estelares avançadas. Lembrando que a primeira família estelar avançada, que é a primeira família construtora, vai da primeira geração até a oitava geração. Cada geração se expandiu na sua criação. E cada criação foi se expandindo cada vez mais. E delas partiu os que são os caídos, que são aqueles que provocaram a primeira e a quarta grande guerra, que eu falo para vocês, porque eu tive a oportunidade de experienciar dentro de um disco de passado, onde eu vi como era brutal essa guerra e como mundos inteiros eram devastados através de explosões, de bombas, de dispositivos que vão muito além dessas armas que existem aqui no nosso planeta. Um exemplo,